Minha mãe, quando ela me teve, ela escreveu um diário. E eu não sei se está todo mundo aqui familiarizado com a ideia de puerpério. Mas puerpério é o período depois que uma mulher pariu. E o puerpério, ele é o momento mais delicado na vida de uma mulher que acabou de parir. No diário que minha mãe escreveu, que eu ainda não tive coragem de ler, mas que eu guardo, que conta um pouquinho antes de eu nascer e depois que eu nasci, período de quase 6 meses a 1 ano, ela conta sobre os lados positivos, os lados negativos de ter tido um bebê e da situação dela. E o livro que a gente vai conversar hoje, ele fala sobre maternidade. Ele fala sobre uma mulher, né, que teve filhos, que casou, e quais foram as consequências disso tudo na vida dela. É claro que a realidade da minha mãe é bem diferente da realidade da personagem que a gente vai conversar, mas ainda assim a maternidade parece que só pesa pra mãe, né? Na verdade não é nem a maternidade. O ter filho sempre pesa pro lado da mãe, e não importa o que ela faça, não importa o quanto que ela seja boa, ela sempre vai ser julgada e criticada. Então, o que a gente vai conversar hoje é sobre maternidade e também é sobre literatura. Então, gente, no vídeo de hoje, como vocês puderam ver aí pelo título, a gente vai conversar sobre A Filha Perdida. Foi o primeiro livro que eu li da Elena Ferrante, essa autora italiana que ninguém sabe quem é e que se mantém aí no anonimato. E eu quis trazer essa introdução voltada para a maternidade porque quando eu fiz essa leitura, esse foi o assunto que mais me pegou. Eu estava numa fase da vida em que pensar sobre maternidade não era uma coisa tão distante, e a gente vai ter esse tema voltando em alguns vídeos aqui. E quando foi escolhida essa leitura no Clube Nuvem, que eu ainda estava participando, eu fiquei muito feliz. Primeiro, porque iria se tratar da maternidade, e segundo, porque seria, né, minha primeira experiência com a Elena Ferrante. Eu devo dizer que eu amei demais a forma como a Elena Ferrante escreve e a forma como ela trata, pelo menos nesse livro, né, que é o que eu posso falar, mas o que eu posso dizer é que eu amei a forma como ela trata de maneira crua a maternidade. E eu não estava esperando isso, eu não sabia que ela lidava dessa maneira, né, sobre esse tema. E para mim foi muito bom, porque eu acredito que, infelizmente, a gente coloca a maternidade nesse lugar santo, nesse lugar sagrado, nessa coisa de que toda mãe ela é perfeita, toda mãe ama os filhos, toda mãe é uma super mulher, e não necessariamente. Então, nesse livro, a gente vai acompanhando a personagem principal, eu acho que o nome dela é Lena, e a gente vai vendo, é uma mulher, né, já de uma certa idade, que decide pegar férias, e vai ser a primeira vez que ela vai tirar férias sozinha. Ela se separou, as filhas foram para o Canadá, ficar com o pai,
E aí ela decide ir pro litoral da Itália, passar as primeiras férias sem as filhas. E eu achei muito bom essa coisa do tipo, porque no começo parece que a gente vai acompanhar essa mulher se libertando dessas amarras, desses rótulos todos de mãe, de esposa, e aí depois a coisa vai ficando muito mais profunda. Então eu achei muito legal acompanhar esse desenvolvimento. E aí eu me lembro de alguns trechos da história em que eu me peguei refletindo sobre a questão da maternidade compulsória, do quanto que é esperado das mulheres que elas se tornem mães, do quanto que é impossível a gente conseguir enxergar uma mulher além da mãe. E o quanto que isso faz com que você vá deixando de ser você para se tornar essa entidade, né, que é a mãe. Eu vou pegar meu Kindle para a gente ler alguns trechos e conversar sobre eles. Um trecho que eu queria ler é o trecho em que a personagem descreve a relação dela com as filhas. Elas também me procuravam com frequência, sobretudo Bianca, que tinha comigo uma relação mais imperiosamente exigente, mas só para saber se sapatos azuis combinavam com uma sala laranja, se eu podia encontrar alguns papéis deixados dentro de um livro e enviá-los com urgência, se eu continuava disposta a permitir que elas descarregassem sobre mim todas as suas raivas e infelicidades, apesar dos continentes diferentes e do vasto céu que nos separava. Esse trecho, ela tá falando sobre como que tá a relação das filhas dela depois que elas foram para o Canadá. E eu fiquei me sentindo um pouco mal com esse trecho, porque essa relação aqui que ela conta de uma pessoa que está em outro continente e que ainda assim liga para a mãe pegar um documento ou para a mãe mandar o cartão porque o cartão bloqueou e aí precisa mandar para cá, para antes de sair ou antes de comprar alguma roupa no shopping, ver se aquela roupa é bonita o suficiente ou não. Chega, me emociona, mas eu me vi muito nessa filha. E o bom desse livro é que se você estiver pensando, ou se você for mãe, se você estiver pensando em se tornar mãe, ou se você for mãe, ele vai te colocar nesse lugar. Mas a gente é sempre filho de alguém. E esse livro te coloca para refletir sobre você enquanto filha também. E quando eu li esse trecho, eu fiquei assim, gente, não é que é desse jeito mesmo? E que nem eu tinha falado, então a gente acompanha, né, a história dessa personagem e ela vai passar essas férias. E aí quando ela chega na praia, ela conhece uma família, uma mãe jovem com uma filha. E ela olha para essa mulher e a forma como ela trata a filha dela, e aí a partir dessa forma como essa mulher que ela conheceu ali na praia trata a filha dela, ela reflete sobre a maneira como ela tratou as filhas. E então a gente vai acompanhando esse momento presente dela na praia e os flashbacks do passado da relação dela com as filhas. E aí tem um trecho aqui falando sobre essa vontade de ser mãe. Eu havia desejado Bianca. Um filho é desejado com uma opacidade animal, reforçada pelas crenças populares. Ela chegara cedo, eu tinha 23 anos, e o pai dela e eu estávamos no meio de uma árdua luta para continuarmos a trabalhar na universidade. Ele conseguiu, eu não. O corpo de uma mulher faz 1000 coisas diferentes, dá duro, corre, estuda, fantasia, inventa, se esgota, enquanto isso os seios crescem, os lábios do sexo incham, a carne pulsa como uma vida redonda que é sua, a sua vida, mas que empurra você para longe. Não lhe dá atenção, embora habite sua barriga, alegre e pesada, desfrutada como um impulso voraz e todavia repulsiva, com o enxerto de um inseto venenoso em uma veia. Sua vida quer se tornar a de outro. Bianca foi expulsa, se expulsou, mas era o que todos à nossa volta acreditavam, então nós também acreditamos. Não podia crescer sozinha, triste demais. Era necessário um irmão, uma irmã para lhe fazer companhia. Por isso, logo depois dela, programei, obediente,
Sim, exatamente como se diz, programei que crescesse no meu ventre Marta. Assim, aos 25 anos, qualquer outra brincadeira havia acabado para mim. O pai corria mundo afora, uma oportunidade atrás da outra. Não tinha nem o tempo de reparar o que fora copiado do seu corpo, como havia resultado a reprodução. Mal olhava as duas meninas, mas dizia com ternura verdadeira: são iguaizinhas a você. Diane é um homem gentil, nossas filhas gostam dele. Ele cuidou pouco ou nada delas, mas quando foi necessário fez tudo o que podia. Agora também faz tudo o que pode. Em geral, agrada as crianças. E aí a gente, tipo, consegue perceber que, assim, ela tava feliz, ela. Ou será que não, né? Ela enxerga essa maternidade, as duas, né, de maneiras distintas e de maneira muito crua e irracional. E nesse trecho aqui, ela discute essa questão da maneira compulsória que as mulheres são jogadas para a maternidade e para esse papel do cuidar, né, do zelar, do proteger, enquanto o homem ele continua aí livre para fazer o que ele quiser, para, né, ter a carreira dele. E a gente sabe como que funciona. Eu não sei de quando esse livro é, e também não fica muito claro qual que é o período que esse livro se passa. Mas ainda assim a gente sabe que não dá para colocar esse discurso que ela apresenta como um discurso antiquado, porque a realidade das mulheres é essa daqui ainda. Bom dia. Olá. Hum. E aí, Peraí que tem alguém comendo minhas pimentas. Eu quero evitar dar spoiler e trazer mais a discussão do livro do que a história dele. A sua mãe pode gravar, mamo? Obrigada. E então, assim, eu só quis trazer esse último trecho porque foi o trecho que mais me marcou e que também tem relação com essa coisa do filha. E toda vez que eu penso nesse livro, que eu lembro desse livro, eu lembro desse trecho mais especificamente, que é o seguinte: que bobagem pensar que é possível falar de si mesmo aos filhos antes que eles tenham pelo menos 50 anos. Querer ser vista por eles como uma pessoa e não como uma função. Dizer, sou sua história, vocês começam comigo, escutem, pode ser útil. Esse trecho mexe comigo porque é aquilo, né? Quando que a gente para ouvir as nossas mães? Quando que a gente para pensar no que elas passaram e passam para que a gente pudesse estar onde a gente está? Quando que a gente reflete sobre a importância e o papel delas no nosso caráter, na nossa vida? Não só essa função mesmo de mãe, então de tipo, vou entrar em contato com você porque eu preciso de algo, ou sobre essa nossa necessidade, né, de o tempo inteiro recorrer à mãe. Eu não sei, tem gente que pode ser que não tenha isso, mas eu, pelo menos, eu tenho. E pra mim esse trecho me pega, assim como aquele outro trecho das meninas que estão, tipo, a mãe tá na Itália, as meninas estão no Canadá e ainda assim elas continuam dependentes da mãe. Esse trecho me pega porque eu só fui começar a enxergar a minha mãe como uma mulher fora dessa função, igual tá ali no trecho do livro, depois que eu saí de casa e depois que eu vim parar aqui. E aí eu fico pensando o quanto de mágoa e de silêncios as nossas mães carregam, porque
elas têm que ter o tempo todo do mundo para escutar a gente. E a gente não para 5 minutos para ouvir elas. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa indicação. Fica aí um livro que vai te fazer refletir sobre o seu papel de filho, de filha, de mãe. Vai fazer também você refletir sobre a sociedade e essa maternidade compulsória e amável e perfeita. E eu super, super indico esse livro. E até o próximo vídeo.